De volta com o nosso Você Bonita, recebendo mais uma vez a dermatologista referência, hein, doutora Mayra Astur. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Tudo ótimo. Tá linda como sempre. Obrigada. E olha, esse assunto é tão interessante, porque falar dessa substância, diga você, doutora, isotretinoína. Isotretinoína. É sempre eu não vou dizer... É um tabu, né? É um tabu, não é polêmico, mas é um tabu porque tem umas questões bem individuais, né? Pra você explicar pro público. E hoje a gente trouxe tudo isso em mitos e verdades. Isso, vamos Você conversar. quer fazer uma apresentação antes da gente... Podemos fazer. Então, na verdade, a gente acabou optando por esse tema porque é uma pauta que tem sido comentada em muitos locais, várias mídias, inclusive no consultório, muitas pessoas chegando perguntando. Porque o que tem acontecido é algumas pessoas falando que esse medicamento, ele consegue fazer, às vezes, efeitos que ele não tem. Entendi. E aí induz as pessoas a procurarem tomar o medicamento com finalidade que não existe, correndo risco de saúde, né? Sendo que, assim, teve dúvida? Procura um médico, procura seu dermatologista, não sai por aí tomando medicamento, muito menos medicamento controlado, sem a finalidade correta, né? E sem ser da forma correta. Vamos, então, aos nossos mitos e verdades. Primeiro, na tela. Mito ou verdade? Isotretinoína afina o nariz. Isso, então isso é mito, tá? Então, na verdade, essa questão tem sido muito comentada recentemente e ela não é verdade. Então, como em tudo na vida, não vamos ficar em fake news ou em relatos de blogueiras ou de pessoas de mídia social, tá? Tem dúvida? Converse com seu dermatologista, de preferência alguém da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que são as pessoas que estudaram e que têm respaldo científico para te explicar o que acontece. Então, por que existe essa ideia falsa de que afina o nariz? Porque algumas poucas pessoas, principalmente público masculino, que sofrem de uma doença que chama rosácea. Então, essas poucas pessoas que têm a forma grave da doença podem ter um problema que se chama rinofima, que é um problema em que há uma hipertrofia glandular das glândulas que se localizam mais no nariz, então o nariz aumenta um pouco de tamanho. E quando você toma um medicamento, ele desincha. Ou seja, quem não tem rosácea e nem rinofima não vai ter esse benefício com o medicamento. Então, por favor, não vai tomar para isso. A gente vai tomar para quadros que precisam, tampão. Por exemplo, a isotretinoína ela é indicada no caso de acne, de rosácea, de dermatite seborreica grave, então caspa de uma forma grave, ictiose, mas não para afinar o nariz. Porque afinar o nariz vai com quem? Cirurgião plástico. É isso mesmo. Ou com um maquiador, pedir umas dicas ali também, que pode funcionar, né? Pode. Mostra só pra gente onde está a substância hoje, qual a forma de apresentação da isotretinoína. Então, a isotretinoína, a gente conhece mais com o nome comercial, que é muito famoso, que a gente não vai falar aqui por questões de mídia, mas ele é um medicamento que já está no mercado há mais de 30 anos. Comprimido. É comprimido, tá? Então, para que você tome esse medicamento, inclusive, tem até o selinho de grávida que não pode, né? Eu brinco com os meus pacientes. Ele não é bala, é remédio. Então, para que a gente possa prescrever, você tem que passar por todo um crivo. A gente faz exames para ver como é que está a tua saúde em geral, para ver função de rim, função de fígado. Tem que colher exames mensalmente para mulher ver que não está grávida, né? Pois ele pode causar má formação no feto. Então, assim, você não aborta, ele nasce e com má formação. É muito grave, é muito sério. Então, você vai preencher 2 questionários a cada mês, ciente de que você está ciente de todos os riscos. Pessoas menores de 18 anos de idade também podem tomar, mas com consentimento e com o aval dos pais ou dos responsáveis. E as consultas são mensais, com coleta de exames geralmente mensais. Então não é brincadeira, mas desde que feito com acompanhamento médico e com indicação, a resposta é incrível, é um medicamento maravilhoso, tem muito respaldo científico de segurança e de efetividade. Então os dermatologistas são apaixonados, mas desde que indicado para o diagnóstico correto e com acompanhamento adequado. E 0 álcool também, que em algum momento acho que a doutora vai comentar. 0 álcool. Próximo na tela, mito ou verdade? Olha lá, ajuda no anti-envelhecimento, será? Então, se você considerar que estar com a pele mais bonita, com uma melhor qualidade, tenha um efeito de anti-envelhecimento, sim.
E a cada vez mais a gente tem pego no consultório mulheres de idade adulta com quadro de acne, que acabam necessitando de tratamento com isotretinoína e que acabam tendo uma melhora global tão importante que até se acham mais jovens, né? Então, considerando esse conceito, até que sim. O grupo de cosmiatria lá da Escola Paulista conseguiu mostrar nos últimos anos, com alguns artigos, que não existe uma recomendação científica comprovada de que você deve prescrever com o intuito de anti-envelhecimento. Certo. Né? Isso aconteceu porque houve há alguns anos um boom de mulheres pedindo o medicamento para evitar ou para postergar o envelhecimento. Então, ele não tem essa capacidade em si. Então, não é assim, não produz colágeno. Exatamente. Então, o seu dermatologista não vai te prescrever para você não envelhecer, tá? Mas ele sim acaba tendo benefícios tão globais, que a gente vai até acabar falando mais pra frente, que é óbvio que você fica com um aspecto de uma pele melhor, você acaba achando que você tá mais jovem. Perfeito. Tem mais, mito ou verdade? Olha lá, mandei perguntinhos @ @VocêBonitaTV na tela. Fecha os poros do rosto, é mito ou é verdade? É super verdade, Carol. Então vamos lá. Aqui nessa bonequinha eu vou mostrar os locais onde a gente tem mais glândula sebácea, tá? Então aqui a gente vai ter na área das bochechas, na área do nariz, né? Um pouquinho aqui na glabela e um tanto aqui no queixo. Esse, inclusive, é o motivo pelo qual a gente tem mais acne nesses locais, né? Agora vamos mudar um pouquinho, vamos chegar por dentro da pele? Eu adoro esse painel aqui, que ele mostra como a gente é por dentro. Deixa eu botar aqui perto de você. Isso, aqui é como se a gente fizesse um corte na pele, então enxergando por dentro. A gente tem a epiderme e a gente tem a derme nessa área rosadinha. Aqui, abrindo um pouquinho, a gente consegue ver os fios, que no couro cabeludo são os cabelos, mas no restante da pele do rosto e do corpo, eles têm esse aspecto por dentro. E aqui é a glândula sebácea. Tá vendo essa área bem amarela aqui? É a glândula sebácea. Essa glândula sebácea, ela é responsável pela produção de sebo. Então, quando a gente fala, tô com a pele oleosa, é porque essa glândula está hiperfuncionante ou dilatada. E quando essa glândula está dilatada, esse buraquinho aqui na superfície, ele fica mais aberto. E isso é o poro. Então, quando a gente se olha no espelho, a gente vê, nossa, tem um poro dilatado, é esse buraquinho aqui na superfície. Porque provavelmente aqui embaixo está dilatado. Ou está funcionando mais do que deveria e aqui acaba aumentando esse buraquinho para que essa secreção saia. Então, a isotretinoína é um dos únicos medicamentos que tem capacidade de reduzir a função dessa glândula ou até mesmo de destruir. Entendi. E quando você toma numa dose adequada, que normalmente é planejada de acordo com o seu peso e de acordo com a sua queixa, a gente tem esse resultado de redução da produção de oleosidade e de fechamento dos poros, que pode sim até ser permanente ao longo de toda a vida. Que legal. Então, é um efeito lindo, a pele fica bonita, o cabelo fica menos oleoso, a pele fica menos oleosa. Sim. Então, são efeitos que, particularmente num clima como o Brasil, que a gente tem muita umidade, que a gente tem a pele com uma tendência a ser mais oleosa, todo mundo gosta do resultado, né? Vou aproveitar, doutora, a gente tem alguns mitos e verdades, mas isso eu acho interessante. O mais importante quando a gente pensa no uso, então, dessa substância, é pensar por quanto tempo, é fazer um planejamento de quanto tempo aquela pessoa pode usar, porque não é algo que pode ser ad eterno. Assim. Não. Como que ele consegue fazer tudo isso e no momento que há uma pausa, uma interrupção no uso do medicamento, a pele não volta? Então, a gente programa de acordo com o quadro clínico. Então, normalmente a indicação é a acne moderada a grave. Então, aqueles quadros de acne ou que tem aqueles nódulos que formam cistos, aquelas áreas mais doloridas, ou então em quadros de acne que são refratários ao tratamento convencional. Então, aquele adolescente ou a mulher já em idade adulta que, já tratei com creme, já fiz peeling, já fiz laser, já fiz microagulhamento e nada resolve, né? Aí ele é indicado. Ou aqueles quadros de rosácea que eu já comentei e tudo mais, né? Então, de acordo com o quadro clínico e com a velocidade de resposta de resultado que a pessoa queira, de acordo com os exames, se você tá tudo bem por dentro ou não, a gente faz a programação considerando o peso. Antigamente isso era uma coisa mais rígida, agora já não tanto. Então, a gente começa com uma dose moderada e vamos usando até você melhorar o todo. Depois que a gente chegou num resultado satisfatório,
a gente mantém por mais alguns poucos meses e depois já remove. Então, é muito questão de experiência do profissional que está cuidando de você e do grau de resposta que você deseja. Porque se você deseja uma resposta leve, você não precisa fazer um tratamento um pouco mais contínuo. Entendi. Ou se você não tem um quadro tão grave, também pode ser uma coisa mais curta, né? Entendi. Vamos para mais mito ou verdade? Olha lá. Pode engordar, mito ou verdade? Completamente mentira, né? Isso é mito. O que às vezes acontece é que o medicamento, por ele ser filtrado no fígado, ele é metabolizado no fígado, você pode sim ter alterações de colesterol. Então aumenta o colesterol, pode ter aumento de triglicérides, tanto é que a gente faz monitoramento praticamente mensal com os exames de sangue. Então isso sim pode elevar. E aí é o contrário. O que o teu médico vai pedir é que você regule a gordura, que você diminua a fritura, que você faça mais ginástica aeróbica, tudo isso para melhorar esses índices de colesterol alto no sangue que podem acontecer. Por isso não pode beber, que foi o que eu falei há pouco. Exatamente. Então, como ele é metabolizado pelo fígado, você imagina, você já está tomando um comprimido que é metabolizado no fígado. Se você ingerir álcool, ele também vai ser filtrado no fígado. Ou seja, há uma sobrecarga desse órgão, que é um órgão tão nobre, tão importante, e você pode ter hepatite medicamentosa, com falência hepática e tudo mais. Precisa de transplante, é super grave. É super grave, precisa super tomar grave. bastante cuidado. É. E até pela questão também de explorar o fígado com uma alimentação inadequada também, né? Também. Então você já tem, de repente, né, tá aumentando ali o famoso gordurinha no fígado, também tem que tomar cuidado, né? Exatamente. Próximo mito ou verdade na tela, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Olha lá. Não pode ser usado por pessoas com depressão. Isso. Então, assim, no começo, quando o medicamento foi introduzido no mercado, por bula, ele só tinha indicação para casos de acne muito grave. Tá. E, normalmente, esses pacientes, que eram adolescentes, já tinham um fundo de depressão ou de baixa estima por causa do quadro da acne em si. Perfeito. Então, isso é um viés que, na verdade, a gente não leva mais muito em consideração. Então, sim, óbvio, o seu médico vai ver se você tem algum aspecto emocional mais importante. Quando o caso, a gente conversa, dermatologista com psiquiatra, para ver se teria algum problema e a gente vai acompanhando juntos, caso a caso. Mas, por si, a depressão não é uma contraindicação ao uso da isotretinoína. Então é mito, né? É. Vamos pro próximo, daqui a pouquinho tem várias perguntinhas, hein, doutora? Já perguntinha Oba, na vamos tela, lá. quem escreveu pra gente, aproveitem. Um beijo, Cá, obrigada. Precisa mudar alguma coisa na alimentação durante o tratamento? Então, a gente vai levar em consideração aquela questão do colesterol que eu falei, né? Então, quanto mais saudável a sua alimentação, óbvio, você pode ter menos chance de ter problemas de sangue e seu dermatologista não vai ter que abaixar a dose, né? Porque se os exames mostram alguma alteração, a gente tem que abaixar a dose ou mesmo suspender o medicamento. Entendi. Mulheres com ovários policísticos podem se beneficiar porque tem uma questão, né, também. Pode se beneficiar, mas nesse caso, por exemplo, é interessante também fazer um ultrassom, né, para ver se tem algum cisto, o grau, o número de cistos, acompanhar junto com o ginecologista para ver se também seria indicado o uso de anticoncepcional. Tá. E, muito importante, para a mulher tomar a isotretinoína, precisa estar com 2 métodos anticoncepcionais. Então, usar camisinha, né, método de barreira e o anticoncepcional. Para não ter... Para não menor engravidar de jeito nenhum. possibilidade. Durante todo o uso do medicamento. Todos Todo os meses. uso e até o primeiro mês depois. Muito bom. Próxima perguntinha do público, olha lá. Carol, me achará um beijo. É verdade que a isotretinoína cura 100% as espinhas? Não, não é, mas o índice de cura é muito alto. Na verdade, é o medicamento, é o tratamento que tem a maior taxa de cura. Ele cura em torno de 80% dos casos de acne. Então, é por isso que os dermatologistas são tão apaixonados pelo medicamento. E esses 20% que não respondem, a gente ou faz um novo ciclo de tratamento, que sim, é possível, ou a gente começa a investigar outras causas, né? É verdade, doutora, que no momento que a pessoa começa a utilizar o medicamento, dá um boom. Todas as espinhas saem, assim, surgem e depois é que há essa melhora?
Então, assim, sempre antes de entrar com o medicamento, eu sugiro, vamos fazer uma limpeza de pele com uma boa esteticista ou fazer um peeling para dar uma limpadinha nos cravos ou nas lesões inflamatórias já existentes, porque sim, é super comum. A gente chama de flare-up, é como se fosse a pele estivesse eliminando de uma forma mais rápida, né? Tá. Toda a sujeira e tudo mais, para depois ter uma melhora. Então, por isso que o acompanhamento é fundamental. É aquele famoso, tem que ficar feio para ficar bonito. Mais ou menos. Mas não é todo mundo que tem, né? A gente pode sim entrar com dose mais baixa e aumentando gradualmente para que você não corra o risco de ter isso. Perfeito. Perguntinha do público, Glaucia? Na tela, olha lá. Obrigada, Diogo, um beijo para você. E se eu quiser desistir no meio do tratamento, pode? Pode. Né? Pode, até porque às vezes acontecem intercorrências, né? Ou até complicações pelo próprio medicamento que a gente precisa suspender. E aí o que vai acontecer é que você não vai chegar no máximo de melhora possível. Então, por exemplo, aquela acne que estava mais importante, com muitas lesões, vão melhorar um pouquinho, você pode ter recidiva, porque quando a gente faz o tratamento até estabilizar o seu problema e mantém mais um pouquinho, a gente tem uma segurança um pouco mais de que você vai conseguir manter esses resultados a médio e longo prazo. Parou antes, você pode ou não ter recidiva, mas isso em si não tem... É individual, né? É individual. Não vai te causar malefícios, digamos assim, né? Tem mais perguntinha, olha lá. Elaine, obrigada, um beijo pra você. Na mulher, pode causar má formação fetal, mas e no homem? Causa alguma alteração na reprodução? Que pergunta legal, Elaine, é verdade? Então, na mulher, sim, tem essas malformações fetais, né? Você pode ter... Se grávida. Grave. Então, assim, malformação cardíaca, cerebral, de ossos e tudo mais no bebê. E no homem, não, né? Porque no homem não tem esse risco. Não vai interferir em... Então, aí que tá, né? Eu acredito condição. Assim, se você está tentando engravidar, né? Se é um casal que está tentando engravidar, eu evito prescrever, né? Ou a gente adia um pouco a prescrição, porque pode sim mudar algumas características do sêmen. Mas não que isso vá gerar um bebê com má formação, porque o espermatozoide do pai que estivesse tomando. Entendi. Tá. Perfeita explicação, doutora. Tem mais perguntinha? Olha lá. Esse público do Você Bonita é inteligente, né? Fabi, obrigada, um beijo pra você. Existe alguma relação do uso de isotretinoína com alterações de humor e ressecamento de pele? Sim. Então, como a gente estava falando, naquelas pessoas que têm algum quadro de depressão ou alguma doença psiquiátrica, a gente acompanha em conjunto com o psiquiatra. E se eventualmente tiver algum problema, a gente pega no começo. Tá. Agora, ressecamento não. Ressecamento é praticamente 100% das pessoas. Tá. Tanto é que um skincare adequado, ele é imprescindível, senão a pessoa não consegue usar de forma correta o medicamento. Então, aqui eu trouxe alguns filtros solares que a gente usa muito. Então, o ideal é filtro solar, filtro pelo menos 50 de proteção FPS. Tá. Aqui eu trouxe em bastão, tem várias cosméticas que você pode usar com cor ou sem cor, inclusive, porque tem que ter uma proteção muito grande quando você estiver exposto a sol. Né? A pele resseca muito e aquele sol que você pegaria e que não te queimaria, eventualmente em uso da isotretinoína, você pode ter queimadura mesmo. Pode manchar a pele. Então, sempre boné, chapéu, ficar na sombra. E fugir, né, do sol. Fugir do sol, usar bons filtros solares e hidratantes. Então, a gente usa bons hidratantes sequinhos, porque normalmente são pessoas que já têm a pele oleosa, né? Mas que façam uma hidratação mais reforçada, como aqueles que têm ácido hialurônico na composição. Vitamina C vai super bem também. Aí o seu dermatologista vai conversar com você sobre o que você vai manter. Mas ressecamento de olhos, de nariz e de lábios e de boca é muito frequente, muito mesmo. É normal. Tá aí. Pra fechar, doutora, mais uma. Dá tempo na tela. Ana Clara, obrigada, um beijo pra você. Minha irmã tem diabetes tipo 1 e bastante espinha. Ela pode fazer o uso do medicamento? Então, como eu disse, cada caso é um caso. Né? Então, se ela tiver os exames dela, a diabetes em si não é uma contraindicação, não. Se ela tiver com a glicemia jóia, com o triglicérides, colesterol e tudo mais, pode sim tomar. Não tem problema. Mesmo que faça o uso de insulina. Isso. Interessante. Doutora, eu vou te agradecer. Obrigada a você, obrigada. Carol, mais uma vez. Dá tempo de mais uma, Glaucia? Então vamos mais uma. Ah lá. Tá quase?
Sabe o que eu queria saber? Ao longo da vida, quantas vezes a pessoa pode usar esse recurso caso reapareça? Eu já peguei paciente que veio no consultório depois de ter tratado com outros médicos para fazer o 5º ciclo. E aí no 5º ciclo da isotretinoína a gente conseguiu resolver. Tá. Então tem um aspecto genético, tem às vezes você não usou os produtos de skincare corretamente, não usou a dose, pelo peso, pelo tempo. Às vezes a marca varia a qualidade do produto. Então tem a isotretinoína patenteada, tem a genérica, tem os similares. Então às vezes você não responde bem com uma marca, tenta a outra. Mas uma hora dá certo. Muito bom, doutora. Fechando então na tela quem escreveu pra gente. Obrigada, Amanda. Um beijo. Por que o uso dessa medicação desidrata tanto os lábios? Como você comentou que é comum. Então, porque primeiro ele vai afetar as glândulas sebáceas, né? Então, a hora que você diminui a função da glândula sebácea, você também perde aquela hidratação natural da pele. Então, por isso que a gente repõe muito. Então, eu sempre peço, tome bastante água, passe hidratante ao longo do dia, pelo menos 1 a 2 vezes por dia, e bastante hidratante labial. A gente tem hoje em dia batons, inclusive, com filtro solar na fórmula. Olha só. Né? E aí a gente consegue fazer um tratamento sem tantos efeitos colaterais e com o máximo de benefício e segurança possível. Doutora, arrasou como sempre, né? Obrigada. Que aula, muito bom poder ter um espaço aberto para falar a respeito do assunto, tirar as dúvidas do público, né? Sem fake news, por favor. Sem fake Pergunte news. para os médicos. Vai lá no Instagram da doutora, @Mayra_Astur, @Mayra_Astur. O Instituto Astur, vou deixar o telefone 3825-8698, 3825-8698. Você já encontrou o trabalho da doutora. Obrigada. Sempre um prazer, viu? Igualmente. Maravilhosa.